eu fui na Porter em Belo Horizonte e a gente estava conversando sobre o app único e eu estava numa mesa com uma síndica e eu falei que ia entrar em contato com o pessoal para fazer. A síndica falou, então eu vou passar meu condomínio, que a Porter acabou de assumir. Legal. Ganhei um cliente naquele momento, antes mesmo, fazer a finalização da junção dos dois aplicativos no meu aplicativo, né, com a minha marca, eu já ganhei um cliente. Então, você percebe a credibilidade que gerou ali naquele momento e que vai gerar ao longo prazo, né? Porque parece que é algo super difícil, super complexo, e quando a gente abre o aplicativo e simplesmente troca da Porter para Alma e todo mundo vê que é tão simples, que é tão legal, é algo que visivelmente parece muito simples, mas que muda a vida das pessoas. A administradora entendendo o quanto isso também gera para eles lá no dia a dia, entendendo que a entrega desse produto gera valor para todos nós, principalmente para o síndico, porque o síndico consegue se organizar com antecedência, tudo isso no app com a carinha da administradora. Então a gente deixa de ter um app que era só, o app do boleto. Tem o app do boleto instalado aí e passa a ser o app que ele usa para entrar em casa, mandar o convite, né, as notificações do seu filho chegando no condomínio, né? Estamos aqui ao vivo no Porter Summit. Bora para mais um episódio de podcast. A gente está numa sequência de podcasts, esse será o segundo do dia. O episódio anterior a gente falou sobre as 3 inteligências, a artificial, emocional e de mercado. Esse tema está bem conectado com o evento do Porter Summit que a gente está apresentando aqui, né? E como o equilíbrio entre essas inteligências constrói o futuro da gestão condominial. Agora, a gente vai falar sobre o app unificado Porter e Alma, né, e como isso está revolucionando o condomínio com a palma da mão. Para me ajudar nesse tema, eu tenho aqui comigo a Marcela. Marcela, quer dar um oi para a galera? Oi, pessoal, bom dia. Sou a Marcela Torquato, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu tenho uma empresa que chama Concer Minas Administradora. E a gente vem fazendo um papel bem bacana aí, junto com a Alma, a Porter. E é isso. Boa, seja bem-vinda, Marcela. Obrigada. Junto conosco temos a Iane. Iane, dá um oi, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Prazer estar nessa mesa, cheia de pessoas tão interessantes e tão, com uma expertise tão grande no mercado condominial. Bom, me chamo Iane, eu estou à frente da área de sucesso do cliente da Porter. E a gente está aqui hoje para fazer esse bate-papo aí e mostrar um pouquinho do que a gente tem de muito potencial para mostrar para vocês. Oi, Iane, você tá rouca? Falou bastante ontem? Só um pouquinho. O evento tem dessas, né? Faz parte do trabalho. Boa. E conosco também a Priscila. Oi, pessoal, prazer. Sou a Priscila, eu sou diretora da Jornada do Cliente na Alma. Esse projeto do app unificado está norteando aí toda a nossa parceria, né? Toda a nossa fusão com a Porter. E é sempre um prazer reforçar e mostrar o porquê, o como e qual resultado isso está trazendo para todos os nossos clientes, para os condôminos também. Legal. Eu acabei não me apresentando, pessoal, mas eu sou o Igor. Eu faço parte da empolgação, né? Dentro aqui, correria. Eu faço parte do time de produto da Porter, né? Eu junto com todas essas meninas, a gente está trabalhando no app unificado, né? E sendo bem honesto, eu tô emocionado de estar aqui porque foi uma jornada longa, né? A gente está há uns 2 anos falando sobre isso. Começou com a unificação a fusão, né? Da Porter e Alma, depois com o app unificado. E aí, Iane, eu dirijo a palavra a você para a gente aquecer os motores, né? Vamos lá. O que é o app unificado e por que ele é importante, né? Por que a gente está falando sobre isso? Eu acho que é muito, muito importante a gente começar falando do que a Porter e a Alma têm em comum e que, inclusive, incentivou essa fusão, né? Que essa cultura de colocar o cliente no foco, a centralidade do cliente, né? A Alma, obviamente, olhando para a administradora e a Porter para o condomínio, né? E todo o ecossistema que compõe o condomínio, né? Síndicos, moradores, zeladores e porteiro. E nesse entendimento ficou claro para nós que ao você conciliar e ao você conseguir entender que a centralidade nessas duas pessoas tão importantes na vida de qualquer condômino, fazia muito sentido. Então, a gente, a partir disso, a gente tem a fusão das empresas e a gente fala assim, não, peraí, tem que tirar do papel e isso tem que se tornar realidade. A gente unifica os apps
centralizando na administradora e pensando em como isso vai refletir na vida do morador lá no condomínio. Então, essa é essa entrega que a gente faz com esse app aí, que com certeza vai revolucionar o mercado. Já está revolucionando, na verdade, né? Legal. Marcela, eu sempre tive uma curiosidade, queria ouvir de uma administradora, né, de alguém que conhece bastante desse ramo, né? Quando a Porter anunciou a fusão e o app unificado, como é que foi receber essa mensagem? Foi fantástico. O que eu percebi assim, no início foi que as pessoas falaram: mas vai dar certo unificar Porter e Alma? Eu falei: tanto vai que seu morador reclama todos os dias que ele tem que abrir um aplicativo para portaria, um aplicativo para espaço, um aplicativo para ver financeiro, e hoje a gente tem um único aplicativo para fazer tudo isso. Então, assim, é fantástico. Às vezes é um pouco dificultoso, porque tem muito morador antigo, mais velho, né? E a gente tem essa dificuldade aí, mas eu acredito que até os moradores mais velhos estão achando fantástico essa transição aí de um único aplicativo para a área condominial. É isso. É engraçado, né? A gente tem essa de os moradores mais velhos, mas tem muito dando show, né? Show. Exato. Boa. E Pri, como é que isso está sendo na prática, assim, né? Beleza, nós fizemos a fusão das empresas, trabalhamos para unificar, e você tem visto a adesão disso, né? A gente fala muito sobre engajamento, né? Vamos engajar tudo num app único. Como é que está sendo no dia a dia as administradoras que anteciparam isso e já estão puxando essas unificações? Não, beleza. Ano passado a gente estava aqui, né, nesse mesmo evento, divulgando a fusão. Então, esse ano a gente já estando com mais de 40 condomínios unificados com essa versão do app, assim, é inacreditável. Tudo foi uma construção, né? A gente teve que montar processos, rotinas, toda a logística de como unificar esses dados, como unificar toda essa visão para o proprietário, para o síndico, e esse trabalho de construção também, de mostrar o valor para a administradora de condomínio e de mostrar na prática. Porque parece que é algo super difícil, super complexo, e quando a gente abre o aplicativo e simplesmente troca da Porter para a Alma, e todo mundo vê que é tão simples, que é tão legal, que as pessoas falam: meu Deus, é só isso, né? É algo que visivelmente parece muito simples, mas que muda a vida das pessoas. E uma coisa aí, dando um adendo no que você disse, sobre mudar só dentro do próprio aplicativo, a gente, como administradora, tinha muito essa dificuldade, né, do morador baixar o aplicativo da administradora. Porque muitas das vezes eu vou baixar o aplicativo que abre o portão, que dá acesso, mas o da administradora, não vou baixar não. Quando eu precisar de um boleto, eu solicito para a administradora, sendo que está ali na palma da mão, é só a pessoa baixar o aplicativo. Então, isso é uma modernidade fantástica para as administradoras. A gente tem hoje mais ou menos uns 80% dos nossos clientes, que são administradoras de condomínio, que tem um app personalizado, né? Tem um app com a marca dela. Isso já é uma vertente do Alma. Desde o início, a gente sempre frisou em trazer a administradora para o centro. É muito difícil provar valor nesse mercado. Tem muitas pessoas que acham que o trabalho do administrador é só emissão de boletos. E quem é dessa área, quem é desse meio, sabe que tem uma complexidade de tarefas, de toda a parte contábil, de toda a parte social, não é só a parte financeira. Então, a gente sempre trouxe esse papel de valorizar a administradora. Agora, com o app da administradora lá no CarPlay, com esse app a pessoa abrir o portão, ele vai mostrando muito mais valor, né, ali para o condomínio. E, geralmente, o app de uma administradora de condomínio, sim, ele tem uma baixa adesão. A gente tem pessoas que têm talvez 10%, 15% de adesão. Agora, a portaria, a pessoa precisa do app para poder entrar dentro do prédio, para abrir o portão. É obrigado, né, ter o app. Sim. Seja para cadastrar fácil, né, o primeiro contato, né? Sim, então a gente passa aí de 10%, 15% para mais de 40% de adesão no aplicativo. Então a gente está mostrando para o condômino também um monte de funcionalidade que ele não sabia que tinha no app da Alma, da administradora, e um monte de trabalho que ele não sabia que era feito também. Então a gente tem ali achados perdidos, enquetes, coisas assim, até que ele não imaginava que tinha essa possibilidade, ele acaba descobrindo. Yane, quando vocês entram no condomínio Porter, qual que é o percentual de engajamento? No momento da ativação, a nossa média é de 82,3% de usabilidade de app. E esse ano a gente fez um trabalho muito forte de fazer o acompanhamento, né? E isso é muito legal as administradoras saberem desses números, né? Até pegando um pouco do gancho do que a própria Pri falou aqui.
A gente fez o acompanhamento porque, assim, poxa, na ativação tá todo mundo empolgado, portaria, tá entrando no condomínio. Vamos entender depois como é que continua o engajamento. E a gente tem, né, finalizando aí o ano, hoje os condomínios que nós ativamos esse ano, uma média acima de 82%, esses condomínios mantêm uma média acima dos 79% de usabilidade. Né? Ou seja, ela não cai, né? Não cai, não cai. Por quê, né? Eu acho que, e aí é que essa união, né, de uma empresa focada na administradora, a administradora, né, e uma empresa de gestão de acesso, né, como é o caso da Porter, quando a gente une esses três universos, a gente deixa tudo que faz parte da vida e do ecossistema do condomínio em um único ambiente, né? Então, a gente consegue fazer com que esse cliente ele ganhe muito mais comodidade, agilidade, tecnologia, né? Potencializa muito o dia a dia, né? E a praticidade do morador. Então, a jornada se torna muito mais prática e simples, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma coisa que você falou, Pri, a gente acabou não tocando no assunto, ou a gente deixou meio nas entrelinhas, mas é sobre a personalização, né? Porque quando a gente fala assim, o app unificado, então beleza, qual app é unificado? É o app da Porter, é o app da Alma? Não, é o app da administradora. Isso mesmo. É o app personalizado dela, então imagina, né? Ele ter a possibilidade de, conectei o app no CarPlay para entrar no veicular, porque é uma tecnologia que a Porter tem, né? E a administradora, né? Qual o logo que aparece ali todo dia para ele entrar no condomínio? O app da administradora. Então a gente deixa de ter um app que era só o app do boleto, tem o app do boleto instalado aí, e passa a ser o app que ele usa para entrar em casa, para ele mandar o convite, para ele ver o seu filho, né, as notificações do seu filho chegando no condomínio, né? Como que é isso, Marcela? E eu acho isso é fantástico porque gerou muita credibilidade para a administradora, né? Porque falo pelos mineiros mesmo, o pessoal de Minas desconfiado, né? É muito desconfiado. É mesmo desconfiado, não é? Eu sou mineira também, hein? Mineiro é desconfiado, então... Você também que legal. Mineiro é desconfiado. Então, quando você pega uma empresa da Porter, né, que ela é nacional, que a maioria dos estados conhece, você coloca isso junto com a sua empresa, olha a credibilidade, olha a visibilidade que a administradora vai ter a partir desse momento. Foi tão interessante que quando eu fui na Porter, em Belo Horizonte, e a gente estava conversando sobre o app único, e eu estava numa mesa com uma síndica, e aí o Rodrigo estava conversando comigo, falando sobre o app, se eu ia fazer ou não. E eu falei que ia entrar em contato com o pessoal para fazer. A síndica falou, então eu vou passar meu condomínio que a Porter acabou de assumir. Legal. Ganhei um cliente naquele momento, antes mesmo de... Ô, Glória! Ô, Glória! Antes mesmo de fazer a finalização da junção dos dois aplicativos no meu aplicativo, né, com a minha marca, eu já ganhei um cliente. Então, você percebe a credibilidade que gerou ali naquele momento e que vai gerar ao longo prazo, né? Isso aí foi uma coisa assim que chamou muito a minha atenção. A hora que as meninas me apresentaram o projeto, foi outra coisa assim que eu fiquei fascinada. Por quê? Vocês estão pensando nas administradoras, né? Porque a Porter em si ela já tem uma visibilidade muito grande. Então, essa junção ela voltou muito para a administradora. E eu tenho certeza que ano que vem vai chegar aí 50, 60 clientes aí por conta dessa junção. Eu acho muito legal essa tua fala, porque, assim, para nós, o sucesso da administradora é o nosso. Tá. É o nosso sucesso. Então, quanto mais a administradora crescer, quanto mais cliente a administradora tiver, quanto mais presente a administradora estiver nos condomínios, mas nós também estaremos. Então, é essa fusão que aparentemente é uma fusão Porter-Alma, não, é uma fusão muito maior do que Porter-Alma, né? A gente está conseguindo abranger um espaço aí que é muito bacana. Essa tua fala faz muito sentido nesse sentido. Eu até conversei com o Felipe sobre isso, ele falou que hoje a Alma tem mais de 2 mil condomínios, né? Uhum. Então, você imagina, se a gente conseguir aí chegar nesses 12 mil condomínios a Porter, 12 mil condomínios e mais de 420 mil unidades habitacionais. Então é seja, muita gente. 440 mil famílias. Né? Muita gente envolvida nesse processo. Hoje, até que acho que vale a pena comentar, hoje eu recebi vários síndicos lá na nossa estande aqui do Alma e Porter, né? Hoje junto ao nosso estande. Essa foi uma mudança também muito legal que veio através da fusão. E todos os síndicos que viram o app unificado, integrado, abriram um sorrisão no rosto e falaram que coisa legal, sensacional, eu quero isso também. Porque eles sabem qual é a dor do condomínio. Então, a gente está com 2 empresas que
que são gigantes, trazendo um monte de novidade. Aqui hoje no Porter Summit a gente teve lançamentos da Porter, teve lançamentos da Alma, e tá tudo isso no app da administradora. Então hoje a gente lançou, por exemplo, o Alma Play, que é um podcast que vai gerar, né, toda a parte de documentos, regimentos, prestação de contas dentro do app da administradora. Olha que coisa mais sensacional. Não tem ninguém que tem isso no mercado. O nosso proprietário, o nosso síndico é a primeira pessoa que vai ter acesso a essa tecnologia e está vinculada à marca da administradora. E aí volta ao ponto principal. A administradora foi a mais beneficiada, eu acho, nessa história toda. Sim. O legal é que assim, ó, a gente tem grandes empresas construindo um ecossistema, né? Então a Pri falou, né, sobre as funcionalidades. Pô, o Alma Play tá muito massa, muito legal. A sacada que tiveram ali, porque assim, ó, é um sacrifício a gente vai lá, se dedica, faz a prestação de contas, faz a atos, faz o documento bem legal, manda o engajamento baixíssimo, né? A gente luta, né, para ter engajamento, né? E aí quando a gente vem com a Porter, né, com um app com engajamento alto, as funcionalidades da Alma, pô, Alma Play, você poder escutar um resumo, para quem não entendeu, o Alma Play é uma IA que transforma o documento num podcast parecido como esse. Imagina que, ao invés de a gente estar falando sobre o app unificado aqui, a gente está falando sobre a prestação de contas, né? Sobre a ata do seu condomínio. É personalizado para aquele conteúdo, né? Você poder ouvir isso enquanto, sei lá, está correndo na academia, tá? Ou no carro, né? Pluga ali. Agora no carro. Isso. Não vai ter desculpa para não ouvir, né? Não vai ter desculpa para não cumprir o regimento interno e a convenção. Mas o morador cumpre, né? Gente, e é muito legal isso. É tudo. E a gente não combinou, tá, pessoal? A gente estava vindo para cá, eu e a Pri, e a Porter lançou um produto que é medidor de caixa d'água e tal. Quem mora em condomínio sabe. Aqui em Floripa, será que falta muito água? Pois é, né? Veraneio, né? E tá chegando o verão, começam os nossos problemas. E a Pri veio falando assim, ó, nossa, Yane, já levei várias pessoas ali pro lado da Porter, que o nosso stand, como ela falou, é um só, para mostrar e tal. Poxa, gente, a administradora entendendo quanto isso também gera para eles lá no dia a dia, entendendo que a entrega desse produto gera valor para todos nós. Gera valor para a administradora, gera valor para a Porter, principalmente para o síndico, porque o síndico consegue se organizar com antecedência, né? E uma fala que a gente está reforçando aqui. Tudo isso no app com a carinha da administradora. A maioria das pessoas que eu levei, inclusive, eram síndicos, tá? Eles, na hora que eu comentei, mostrei dentro do app que ele já tem acesso, que ele pode ter um alerta ali que vai mostrar se vai faltar água naquele condomínio, ele falou, preciso disso. Sim, e o interessante é que aí ele vai chegar lá na administradora dele e vai falar, você tem Alma e Porter? Oh, exatamente. Fez uma junção muito legal, né? Condomínio, administradora, portaria, condomínios, condôminos Todo e o mundo se síndico. ajuda, né? Cara, fez uma junção muito forte. Vai ficar imbatível. Inclusive, uma das síndicas que eu mostrei, ela trouxe um relato ali na hora que a gente até casou muito com o propósito. Ela disse que estava em uma assembleia, e no momento da assembleia, em um condomínio que era um pouco mais difícil ali a condução da assembleia, alguém perguntou, ô síndica, tá sabendo que tá acontecendo um problema ali, tá faltando água? Ela, não. E aí, quando ela descobriu, alguém tinha fechado o registro e o condomínio de fato estava sem água. E ela descobriu isso no meio da assembleia. Uhum. Ela teve que subir, ligar registro. A assembleia já Era coisa boba, né? Sim, a assembleia já ficou super complicada de conduzir, porque todo mundo estava sem água, até encher a caixa d'água. Demora, não é uma caixa d'água pequena. Então, se ela tivesse já essa funcionalidade, por exemplo, não teria acontecido. Uhum. E se a gente está falando de lançamento, Yane, fala um pouquinho sobre Porter Security. Vamos fazer um jabazinho. É muito importante. A Porter, a gente é uma empresa, né, que faz gestão de acesso e nós temos como um princípio trabalhar a segurança, né, a parte de tecnologia e segurança no condomínio. E a gente está lançando agora, né, mais um produto para garantir a segurança dos nossos moradores. E a gente lançou ontem aqui na nossa convenção, aqui no stand da Porter, né, tem ali muito claro para todo mundo poder ver, conhecer, entender usabilidade, já entendendo como é que vai conseguir acessar no app, né, entendendo ali como é que os moradores vão conseguir, né, também ter acesso a essas imagens, enfim, né? Mais uma entrega aí pensando na segurança das nossas famílias. Maravilha.
Pessoal, a gente falou sobre muita funcionalidade, app personalizado, né? Como que isso diminui o churn dos nossos clientes, né? Pensando na administradora, isso é benéfico para o condomínio ao ponto de a gente não ter mais cancelamentos na Porter? Como todo esse ecossistema se alimenta nesse aspecto? Eu acredito que vai diminuir bastante, né, a questão do cancelamento do cliente, da insatisfação. Porque eu acho que gera muita insatisfação do cliente quando ele não vê o que está acontecendo no condomínio. Que eu acho que hoje é o maior problema do síndico, a comunicação. Então, quando você pega todos esses aplicativos, coloca tudo em um lugar só e mostra para o morador o tempo inteiro que está ali, que ele precisa verificar, que está na palma da mão dele, que ele consegue ouvir como um podcast, o cancelamento ele vai diminuir pelo menos aí uns 40% a 50%. Que maravilha, né? É. Estava conversando com o Nivaldo, ele falou sobre algo, nunca tinha parado para pensar, né? Mas a administradora, a administradora antiga, não a nova, né, unificada, né? Mas a antiga ela era parecida com empresa de seguro, né? Ela só é lembrada quando dá problema, né? Exato. Isso aí. Quando o boleto some. É. E é tão. É engraçado isso, porque o dia a dia da gente é tão buscar o boleto todos os dias. O morador ele não consegue entrar em contato com a administradora para entender o que está acontecendo no condomínio, para entender se tem algumas manutenções que estão certas ou não. Ele nunca entra em contato com a administradora para essa questão, né? É sempre por conta do boleto. Então, agora, até se o aplicativo tiver algum problema, eles vão lembrar da administradora. O aplicativo vai estar ali na palma da mão. E eu até comentei com o pessoal lá em Belo Horizonte, eu falei, gente, eu tô me sentindo, porque a pessoa vai abrir o portão da casa dela e vai ter que acessar o aplicativo da Conserminas. É sensacional. Isso é um marketing, né, que talvez eu demoraria aí uns 5, 6 anos para conseguir atingir essa expansão toda. Porque em Minas Gerais o pessoal é bem complicado, é difícil a entrada de uma administradora digital, de processos digitais. Lá o pessoal ainda é meio recatado, o pessoal ainda tem aquele costumezinho de me entrega o boleto no papel, sua administradora faz isso. E eu venho mostrando com vários clientes essa questão do digital, da tecnologia. Eu gosto muito de trabalhar com a tecnologia e eu gosto muito de demonstrar isso para os moradores. Que legal. Eu acho que além do tempo, quanto dinheiro você também investiria para ter esse reforço de marca? Para ter esse Porque marca. marca a gente sabe que é uma construção. Sim. Você vai construir, você tem que lembrar as pessoas o tempo todo que você existe, que você é bom. Além de ser bom, a gente tem que falar que é bom e mostrar que é bom o tempo todo. Né? Uma visão técnica lá da Alma, como eu sou diretora da jornada do cliente já tem muitos anos, sempre acompanho o número de chamadas. Então a gente recebia em média 5 a 10 ligações por dia de condôminos perguntando se nós éramos a administradora de condomínios deles. Porque eles não sabiam quem era a própria administradora. Então, olha, a administradora vai lá, faz um grande trabalho, entrega um monte de resultado, e na hora de elogiar, por exemplo, ele provavelmente... ou elogiar ou reclamar, provavelmente ele vai trazer para outra pessoa, para o sistema que a administradora utiliza. Então, depois que a gente começou com esse projeto de vamos fazer personalizado, vamos reforçar a marca da administradora, hoje é muito raro isso acontecer. É muito raro receber uma ligação de um condômino que ele não sabe quem é a própria administradora. Porque a administradora fica ali no meio, né? A portaria, igual a Porter, todo mundo vai conhecer, porque o pessoal entra e sai do condomínio. O síndico, ele se mantém no condomínio. A administradora, quem é essa? Normalmente é assim. E aí, quando você busca toda essa tecnologia, você começa a impor a marca, né? Você começa a impor o que é esse serviço que a gente faz aí junto com o síndico, que às vezes não é fácil, mas é para melhoria e para manter os condomínios com qualidade para todos os moradores. Porque é isso que a gente busca todos os dias, né? Qualidade de moradia, qualidade para você viver dentro de um espaço bacana, que tenha informação. E isso é muito interessante mesmo. Eu sou suspeita para falar porque eu fiquei impressionada com o aplicativo. Legal. Eu acho que fica aqui já, né, o apelo, síndicos, seu condomínio. Como é que eu faço, né, para ter, né, unificado. unificado? Condomínio, né? Se o seu condomínio já for Alma,
né? Vá até, né? Chama sua administradora, se o seu condomínio vai lá, entende qual que é o software que está por trás da administradora. Se for Alma, a gente já consegue chamar o pessoal da Porter ali para poder fazer essa integração. Se o condomínio só for Porter, entenda se ele, né? Se a administradora que atende tem o software da Alma, sim ou não, vem até a gente faz a conexão, né? Porque síndico, e aí é o meu dia a dia, o trabalho meu dia a dia é tratar com síndico e moradores, né? E a centralidade nisso é pensando, né, no bem-estar desse Melhorar a vida em condomínio. condomínio. Faz parte, né? Síndico, nos procure. É, A gente tem a gente tem a receita do bolo para melhorar o seu dia a dia na condução da tua gestão dentro do condomínio. E o bolo é bom, né? O bolo é... É ótimo, né? É verdade. Como uma das funções do síndico é trabalhar constantemente para trazer essa facilidade na vida do morador, do proprietário, de todo o conselho também, que quer conseguir analisar informações ali de forma mais fácil, ele tem, não é nem a possibilidade, é o dever de querer o melhor para o seu condomínio. Então, se a sua administradora talvez não conheça, esteja usando um sistema que não entregue tanto valor ali, que não te traga tantas facilidades, você, como síndico, tem um papel de falar, vamos conhecer o que tem de melhor no mercado. Boa. E um adendo é que não adianta ter só a tecnologia, né? Precisa ter a gestão humana ali junto, que aí eu acho que tudo vai funcionar e o condomínio vai evoluir muito. Quando se colocar a tecnologia e a gestão humana, o contato humano, só tem a ganhar. Quem ganha tudo isso é o nosso cliente final, que são os condôminos, né? Com certeza. E a Alma ela vem como uma parceira estratégica para a administradora de condomínio. A gente nasceu de administradora de condomínio. Dentro da Alma, a maioria das equipes são pessoas de administradora de condomínio. Então, não é uma empresa de software que a gente só sabe a parte tecnológica. A gente vai estar ali para ajudar a administradora a melhorar seus processos, a melhorar a sua gestão, como adaptar para a sua realidade. Então, até a própria administradora, ela vai ter uma qualificação muito mais do que tecnológica. Ela vai ter uma qualificação mesmo de nível de mercado. Então, vai ter muitas facilidades aí, muitas coisas que vão melhorar a vida no seu condomínio, com certeza. E assim, ó, você que está muito conectada com as outras administradoras, né, na parte da Alma, tem algum case que você consegue compartilhar de alguma administradora que já passou por essa notificação e já está tendo todos esses resultados? Como é que está sendo isso? Por essa unificação do app? Exatamente. A gente tem alguns. A Marcela, inclusive, já tem um condomínio lá que está unificado. A gente tem E está gerando todo esse engajamento, Marcela, que a gente está falando? Como é que está lá para os moradores? Engraçado que esse condomínio novo, a porteira acabou de entrar nele também. Então, assim, é bem tá diferente, porque eles não tinham costume, só que eles já acharam fantástico a ideia de não ter que baixar mais do que 2 aplicativos. Só isso já muda Já todo muda o jogo, tudo. Então, né? a gente está fazendo essa transição aí, porque a Porter está sendo instalada lá, e a administradora com o aplicativo novo, eles já estão conseguindo fazer o acesso ali, mas ainda é um pouquinho novo para eles, para os moradores. Mas eles entraram com a tecnologia Já a começa fundo, assim. A gente tem alguns cases que são, não vou dizer que são mais antigos, porque é um novo, né? projeto novo, mas os primeiros condomínios integrados, né, um foi lá em São Paulo, foi da Destra, que a Keila está bastante aí nas redes sociais, muita gente deve conhecer. Se eu não me engano, lá em 30 dias a gente teve um aumento de quase 50% no engajamento no app da administradora. Então, em 30 dias, em um condomínio. É muito rápido, né? É muito virada de rápido. chave, né? É muito rápido. A pessoa precisa do app para acessar o condomínio. Não tem como ela não baixar aquele aplicativo. Então facilita bastante. A gente teve outro case também bem legal aqui em Florianópolis, da CVR. Foi uma implantação também que deu super certo, o pessoal super engajado. Então, todas as implantações que a gente fez até agora, o app da administradora teve um engajamento muito alto. E o condomínio ele ficou muito feliz por ter tudo em um app só. Além da administradora realmente começar a conseguir mostrar mais valor no que ela está fazendo. Ela já trabalhava bem, já eram administradoras que são, assim, sensacionais no trabalho delas, mas o difícil é o provar o valor todo dia. Agora, além do proprietário, do locatário, até os próprios moradores, né? Como na Porter precisam entrar no prédio, então a gente aumenta o engajamento para mãe, filho, namorada. Pessoas que estão do lado de fora, né, daquele condomínio ali específico, porque o pessoal vem visitar, né?
quem mora num condomínio que tem todos os dois aplicativos juntos. Sim, então condomínios ali de 400 unidades habitacionais, a gente chegou a ter cadastro de 2.500 pessoas. Então, você não tem só a visibilidade naquele número de apartamentos ou de casas. Você tem uma visibilidade 3, 4 vezes maior em cada condomínio. Falou um negócio bem interessante, né? Porque no cadastro da administradora, ela é muito mais focada no proprietário e locatário, né? Sim, E tá tudo certo. E na porta é de quem entra no condomínio. Que entra Ou seja, todo mundo, né? Então essa diferença. Agora pensa, né? Nessa unificação a gente equaliza isso. Então a administradora passa a ter acesso aos dados de todas as pessoas que entram e saem do condomínio, né? Eu tenho até um exemplo legal para dar, Igor, sobre isso. Outro dia, batendo papo com um morador que passou a ser morador de um condomínio de app unificado. E ele comentava assim, olha, antes, quando eu falava de reserva de ambientes, eu fazia reserva uma hora num aplicativo, outra hora no outro aplicativo, aí eu confundia, daí eu abria o aplicativo, eu procurava, não estava lá o que eu queria, aí que eu lembrava que era no outro. Por quê? Porque quando ele tinha que fazer reserva de ambiente de áreas mais comuns, por exemplo, academia, que não tem custo, ele fazia por um app. Aí, quando ele tinha que fazer a reserva de ambiente, por exemplo, para reservar o salão de festas, ele fazia pelo outro app, porque tinha que gerar boleto. E aquilo, assim, parece pra gente que tá nisso no dia a dia, é simples você raciocinar dessa forma. O morador, como não faz isso com uma recorrência muito grande, ele abria um app, procurava, não achava, ia pro outro app, não sei o que, até achar. E agora unificou tudo num único ambiente. E ele falou assim, gente, e ele trouxe pra mim exatamente esse exemplo. Achei muito legal. Porque a gente está transformando a vida das pessoas, né? E aí um adendo aí que está transformando a vida das pessoas e do síndico, né? Porque quando não consegue fazer o acesso em um, não consegue fazer o acesso em outro, vai para quem? Para o síndico. Então, síndico, contrate uma administradora que tem o app da Alma e da Porter, porque vai reduzir em 50% o problema de não conseguir fazer uma reserva nas áreas comuns. Isso aí você pode ter certeza, porque esse condomínio, ele não entraria em contato com a administradora para saber onde ele faz a reserva, ele chamaria o síndico. Eu tenho um case muito engraçado. Eu nem combinei com a pessoa, mas eu vou falar aqui, né? É com o Beal, né? É sempre ele que acontece as coisas mais mirabolantes, né? Bom, o Beal, para quem não sabe, ele é o CEO da Porter, né? E aí a gente tem um condomínio lá no nosso prédio, a gente testa as nossas soluções, né? E aí a gente unificou o nosso app lá para a gente ter a experiência, né, numa administradora. E quando a gente faz a unificação Porter e Alma, a gente cria um ecossistema só, né? E eu queria explicar um pouquinho o que representa esse ecossistema, né? E aí, como a gente testa as coisas, tá toda hora cadastrando, né? Cadastro aqui, a boia, né? O nível da caixa d'água que estava testando, tá sempre criando funções. Aí o Bial chegou esses dias, Igor, tem que tomar cuidado, tá aparecendo um monte de condomínio aqui que não são meus. O que você tá fazendo aí, né? Eu olhei assim, pera, a gente não cadastrou esse condomínio. Na verdade, o que era? A gente unificou o app e estava aparecendo um condomínio real. Então, esse ecossistema, quando a gente faz a unificação, né? A gente trata o usuário como único. Então, onde ele existir, ele vai ter acesso àqueles dados. O que estava aparecendo ali? Um condomínio real, onde ele tem acesso, onde ele tem um cadastro lá. E aí depois a gente, nossa, é verdade, eu tenho acesso a esse condomínio. É aí que a gente gera o engajamento. Então, ele nem sabia que tinha um cadastro lá, e estava certo, tá? Não era um cadastro errado, desatualizado, estava certo. Só ele não sabia. E eu sei que isso acontece na prática. O morador não sabe, às vezes, que tem um cadastro, não sabe qual é a senha para acessar, né? Ele quer ter acesso ao boleto, mas ele não lembra mais a senha. Quando a gente faz essa unificação, é um app só para ele baixar. Né? É aí que vem o engajamento. E sabe o que é legal, Igor? Porque quando a gente junta esses mundos, a gente consegue levar uma experiência para o cliente, aí voltando para o morador lá, e que é sensacional. Outro dia também, a nossa CS de Aracaju me liga e fala assim, poxa, Iana, tô no condomínio, tá, moradora aqui, poxa, o pet dela é como filho, não sei o quê, e ela gostaria de cadastrar um pet. Uhum. Aí eu viro e falo assim, o condomínio dela já é Alma. Ela tem pet. Ela é muito pet. Aí eu viro e falo, o condomínio já é Alma, porque assim, lá no app só da Porter, a gente não tem isso previsto, mas da Alma tem. Alma tem. Então, assim, vamos entender com a administradora, vamos atrás, vamos atender essa cliente, porque a gente consegue sim entregar para ela a experiência completa que ela quer ter, né? Então, só basta estar no lugar certo.
né? Sim. Então, é sobre isso. No fim, a gente tá, né? Eu já falei essa palavra 3 vezes, mas eu quero muito reforçar. Essa fusão está transformando. Porque a tecnologia, ela expande. É. E a gestão fideliza. É E é isso, gente. Legal. Ai, eu adorei essa frase. Como é que é? Repete. A tecnologia expande, mas a gestão fideliza. Então tem que ter aí a tecnologia junto com a gestão do dia a dia, com essa aproximação para poder tudo dar certo. E eu tenho certeza que vai expandir Vai dar aí certo. pelo Brasil todo. Já deu certo, né? Sim, e o Igor perguntou, né, ali mais cedo para você sobre o Tiânio, o cancelamento. Gente, imagina, depois que o condômino ou o síndico, ele tem essa experiência, como Ele não ele, quer sair. não, né? como Por ele quê? vai aceitar menos do que isso? Não existe essa possibilidade. Ainda mais agora com o podcast dentro do aplicativo. O Alma Play, né? Pessoal, o papo tá incrível. Eu queria mais uns 10 minutos ali, talvez, mas a gente chegou ao nosso fim. Vocês querem dar uns últimos recados? Então, gente, segue a Conserminas, é Conserminas Serviços. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguém precisando, é só me procurar lá que eu posso atender aí com jeitinho e tecnologia todo mundo. Fica meu abraço para todo mundo e um bom final de semana. Meninas? Então, quero agradecer de novo a presença. Muito obrigada por esse momento, foi incrível. Síndicos, né, da Porter, né, é onde a gente está atuando todos os dias. Se ainda não tiver numa administradora que já seja parceiro Alma, levanta a mão. Se já estiver numa administradora, né, que já é parceiro Alma, nos procure, que hoje eu tive a notícia que está tudo pronto, a gente já pode começar a virada aí dos nossos condomínios. Acelera. Foi exatamente isso que falaram para mim hoje, Igor, ó, mete o pé, vamos lá que tá tudo certo. E é isso, a gente espera estar aqui o ano que vem, retomando esse tema, e aí já com números assim, gritantes, expressivos, para mostrar e trazer para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Reforço que quem está aqui no evento, vamos passar ali no stand da Alma, da Porter, tirar dúvidas, ficou com alguma curiosidade sobre o que a gente comentou ali, pode ali, que tem gente para poder explicar. Se não está aqui no evento também, nos chame, entre em contato pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre disponível para poder explicar esse projeto ou qualquer outra funcionalidade que a gente possa oferecer aí para ser mais um diferencial para o mercado de vocês. Show de bola. Bom, eu também queria agradecer a presença, principalmente de vocês, meninas. Que papo incrível, né? Por mim, eu gostei de ficar falando sobre isso. É um projeto que a gente gosta, domina, né? E quando a gente gosta, é legal, né? Falar bastante. Tranquilo. Né? Mais suave, né? E me pediram para falar também, dar uma de youtuber, né? Deixe seu like, né? Isso aí, se inscreva no canal. Eu sempre quis, né? Realizei meu sonho. Bom, pessoal, e agradeço aí a presença de todos vocês e vamos continuar um bom evento, né? Depois desse podcast, em uns 10 minutinhos mais ou menos, 10, 15, isso aí, beleza? A gente vai ter mais um, né? A gente vai falar sobre segurança em condomínio, né? Então, falamos sobre as inteligências, é um tema super importante, faz parte, né, do tema core, né, do nosso evento. Falamos sobre o app unificado e também agora sobre segurança, né? Como é que a gente faz tudo isso com segurança em condomínio. Muito obrigado, pessoal.